A história sobre a única filha de Davi vai deixar você chocado e sem palavras. Qual é o preço do silêncio? Não o tipo de silêncio que traz paz, mas aquele que esconde feridas, mascara verdades e destrói famílias. Hoje, conto uma história chocante, um dos episódios mais sombrios da Bíblia, que nos mostra como até mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou terrivelmente como pai. Esta é a história de Tamar, a única filha do rei Davi registrada nas Escrituras. Uma jovem virtuosa, cuja inocência e gentileza foram destruídas dentro do próprio lar, sob o silêncio ensurdecedor de quem deveria protegê-la. O rei Davi, um líder poderoso, mas um pai ausente. Davi, rei de Israel, era um homem de grandes conquistas. Ele derrotou gigantes, liderou exércitos e expandiu o reino como nenhum outro. Seu nome era sinônimo de coragem, justiça e sabedoria. Mas dentro dos muros do palácio, sua família enfrentava tensões que ele, em sua ocupação com o reino, não soube enxergar. Com múltiplas esposas e filhos de diferentes mães, as rivalidades eram inevitáveis. Entre seus filhos estavam Aminon, o primogênito e herdeiro do trono, Absalão, famoso por sua beleza e carisma, e Tamar, irmã de Absalão, uma jovem cuja vida seria tragicamente marcada por uma série de eventos que Davi poderia ter evitado. O pecado de Amnon. A tragédia começa com Amnon, que desenvolveu uma obsessão doentia por sua meia-irmã Tamar. Incapaz de controlar seus desejos, ele se abriu com Jonadab, um primo astuto, que elaborou um plano perverso: fingir-se doente e pedir que Tamar cuidasse dele. Sem desconfiar de nada, Davi atendeu ao pedido de Amnon. Tamar, obediente e inocente, foi ao quarto do irmão, mas ao tentar servi-lo, foi atacada. Apesar de implorar e tentar convencê-lo a não cometer aquela desonra, Amnon a violentou. Depois do ato, o suposto amor de Amnon transformou-se em ódio. Ele a expulsou, acrescentando humilhação à sua dor. Tamar rasgou suas vestes e cobriu-se de cinzas, simbolizando o luto por sua pureza perdida. O silêncio de Davi. Quando Davi soube do ocorrido, ficou furioso, mas não fez nada. Ele não disciplinou Amnon, nem protegeu Tamar. Seu silêncio foi ensurdecedor e destrutivo. Alguns acreditam que ele se sentiu paralisado pela culpa de seus próprios pecados, enquanto outros sugerem que ele hesitou por ser Amnon, seu primogênito. Independentemente da razão, sua inação teve consequências devastadoras. Tamar foi acolhida por Absalão, seu irmão, que silenciosamente planejou vingança contra Amnon. A vingança de Absalão. 2 anos se passaram. Durante todo esse tempo, Absalão guardou sua raiva. Ele organizou um banquete e convidou todos os filhos de Davi. Usando o evento como pretexto, ordenou que seus servos matassem Amnon quando este estivesse vulnerável. Assim, a vingança foi consumada. Após o assassinato, Absalão fugiu e o reino de Davi nunca mais foi o mesmo. O silêncio inicial de Davi diante da tragédia de Tamar desencadeou uma série de eventos que culminaram na destruição de sua família. Lições para hoje. A história de Tamar é um alerta para pais, líderes e famílias. Ela nos ensina que 1. A negligência familiar pode ser tão destrutiva quanto qualquer inimigo externo. Do silêncio diante da injustiça perpétua, o sofrimento e alimenta a violência. Pais devem estar atentos às dinâmicas familiares e intervir com sabedoria. Conforme registrado em Gálatas 6:7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. A tragédia de Tamar nos mostra o alto preço do silêncio e da negligência. Que possamos aprender com os erros do passado para proteger aqueles que amamos e garantir que justiça e amor prevaleçam dentro de nossas casas. A história da família de Davi nos oferece um cenário profundamente reflexivo sobre as responsabilidades familiares e as consequências da omissão. Os erros que marcaram a liderança de Davi como pai e rei apontam diretamente para questões universais. A importância de agir diante da injustiça, estabelecer comunicação aberta e manter vigilância constante no cuidado com aqueles sob nossa responsabilidade. Vamos expandir esses pontos com mais profundidade. A importância da ação diante da injustiça. Quando a liderança não confronta o erro,
cria-se um ambiente onde a justiça é substituída por vingança e caos. A falta de ação de Davi, após o ataque a Tamar, permitiu que Absalão planejasse e executasse sua vingança contra Amnon. Como líderes, seja no contexto familiar ou comunitário, nossa omissão pode causar danos irreparáveis. Não podemos permitir que sentimentos de inadequação, culpa ou medo nos impeçam de agir com justiça e firmeza. Comunicação aberta. Uma base para a prevenção de crises. O silêncio foi uma constante na família de Davi. Tamar não encontrou em seu pai o apoio necessário. Absalão cultivou ressentimento em silêncio, e Davi, por sua vez, permaneceu distante e inativo. Isso reflete um dos maiores desafios das famílias modernas: a falta de diálogo. Devemos criar um ambiente em que nossos filhos e familiares se sintam seguros para compartilhar suas lutas, alegrias e preocupações, sabendo que serão ouvidos sem julgamento. Aprendendo com o passado sem ficar preso nele. A história de Davi com Batseba trouxe culpa e vergonha, mas não deveria tê-lo paralisado. Muitas vezes permitimos que erros passados nos impeçam de tomar decisões importantes no presente. No entanto, como líderes familiares, devemos usar as lições do passado para guiar nossas ações futuras com sabedoria e humildade. O papel da disciplina amorosa. O padrão de Davi em evitar confrontar seus filhos destacou a necessidade de disciplina equilibrada. Conforme mencionado em Provérbios, a vara e a repreensão dão sabedoria. Isso não significa um controle rígido ou punitivo, mas uma orientação firme e amorosa que ajuda os filhos a entender as consequências de suas ações e os direciona para escolhas construtivas. A responsabilidade de quebrar o ciclo. O silêncio pode ser devastador, mas quebrá-lo exige coragem e determinação. Como famílias, devemos estar atentos para identificar padrões disfuncionais e trabalhar ativamente para mudá-los. Isso inclui buscar ajuda profissional, se necessário, e investir em recursos que promovam a saúde emocional, espiritual e relacional da família. Medidas práticas para proteger nossas famílias. Promover o diálogo. Estabeleça horários regulares para conversas familiares sem distrações, para que todos se sintam valorizados e ouvidos. Criar um ambiente seguro. Defina regras claras para proteger a família em todas as áreas, desde o ambiente digital até as interações sociais. Investir em desenvolvimento emocional. Considere a importância de aconselhamento preventivo e espaços de aprendizado emocional para todos os membros da família. Valorizar momentos compartilhados. Priorize refeições juntos, atividades familiares e celebrações como forma de fortalecer os laços. A Bíblia nos oferece tanto exemplos quanto advertências, mas também esperança. Como Isaías nos lembra, Deus pode transformar cinzas em beleza e trazer restauração onde houve destruição. O convite está diante de nós. Ser agentes de mudança, líderes ativos e vozes que protegem e promovem a justiça em nossas famílias. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Isaías 60:3. Erro 1. Falta de disciplina e liderança ativa. O impacto de Davi ter ignorado o crime cometido por Amnon e como isso desencadeou uma espiral de vingança. Inclua aplicações práticas sobre a importância de agir com justiça no momento certo. Erro 2. Paralisia diante da culpa do passado. Discuta como o passado de Davi com Batseba comprometeu sua capacidade de liderar, mas destaque que reconhecer erros é essencial para tomar atitudes corretivas. Erro 3. Comunicação quebrada na família. Ressalte a importância de criar ambientes seguros para diálogo e disciplina amorosa. Diálogo familiar, regular. Crie momentos semanais para conversas abertas e sem julgamentos. Frase para impacto. O diálogo pode prevenir conflitos e construir confiança dentro do lar. Plano de segurança familiar. Sugira uma lista clara. Tenha senhas,
conheça as amizades e monitore a segurança digital de seus filhos. Apoio profissional preventivo. Diga algo como: buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Fortalecer os laços familiares. Explique que atividades conjuntas não são apenas lazer, mas investimento no futuro emocional da família. Resiliência em família. Use Provérbios 24, 3 a 4, para reforçar que sabedoria, entendimento e conhecimento são pilares para lares fortes. Que essas palavras estejam em seu coração e iluminem seu caminho.